Bem, amigos do mundo das lutas, tô chegando aqui para falar da lista dos 5 brasileiros mais importantes da história do UFC. O quinto é o Rodrigo Minotauro, foi campeão interino do UFC 81, mas sem dúvida alguma, e claro que ele merece estar nessa lista, porque ele é o brasileiro, na verdade, um dos mais importantes da popularização do MMA aqui no Brasil. O quarto colocado é o Vitor Belfort, dos brasileiros mais importantes da história do UFC. Vitor Belfort tá na quarta colocação, ele que foi campeão do UFC 12, campeão do UFC 46 e é o mais experiente em atividade lá na organização. O número 3 é o brasileiro José Aldo, que dominou durante muito tempo a categoria do peso pena, ele que é o maior peso pena da história do UFC, defendeu em 7 ocasiões e ele, sem dúvida alguma, ele merece estar na terceira colocação dos brasileiros mais importantes aí da história do UFC. O segundo colocado, e para muitos talvez seja o primeiro, mas né, nossa humilde lista aqui não, é o Anderson Silva. O Anderson Silva ocupa a segunda colocação. O Anderson, que ainda segue com os melhores números do UFC, ele tem 10 defesas de cinturão e ele é o brasileiro mais famoso aí do MMA. E o número um, primeiro colocado da lista, o mais importante aí brasileiro na história do UFC é o Royce Gracie. Campeão da edição número 1, da edição número 2, da edição número 4, ele que é o grande responsável pela popularização do jiu-jitsu e também pelo respeito que os brasileiros têm em lutas ao redor do planeta, o respeito brasileiro de lutas, é do senhor Royce Gracie, ele que é o primeiro colocado nessa lista dos brasileiros mais importantes da história do UFC. A qualquer momento eu volto com mais No Mundo das Lutas.